Boa noite, boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui reunidos para começar mais uma live. É a nossa segunda parte de entrevista com o autor de A Parca, o Kildare Costa. Olá, fez no livro, entrou. Obrigado pela presença. As pessoas já estão entrando. Será que o nosso autor, Kildare Costa, está por aí? Oi! Tudo bem? Para quem está nos assistindo, lembre o seguinte: haverá partes para que vocês façam perguntas. Também nós temos. Observe que tem um coraçãozinho do lado. Procure acessar esse coraçãozinho. Toca no coração para aparecer. Eu sei que ninguém está ainda acessando o coração. E não sei por quê. Coraçãozinho. Olha. Toca no coração para aparecer. Eu sei que ninguém tá escutando uma voz mecânica aqui do lado. Acessando o coração. Vamos tirar essa voz mecânica. Em breve o autor Kildare Costa estará aqui conosco. Sim, entrevista com o autor Kildare Costa, do livro A Parca. Esse livro aqui, ó. A Parca. Kildare, você está por aí? Como está o clima de vocês? Conta pra mim, aproveita. E tem gente teclando de onde? Aqui em Santos está um calor enorme. Estou derretendo. Ó. Olá, prima. Minha prima entrou. Laís, seja bem-vinda. Sim, o título é bem diferente. Vamos. Essa sua pergunta. Eu acho que eu vou utilizar essa pergunta como um ponto de partida para o autor, meu querido, fez no livro. Gente, eu acho que eu vou derreter hoje. Oi, prima. Tá muito quente aí na sua terra? Porque aqui a coisa tá terrível. 20 horas, já vou chamar o autor. Recebeu o chamado, meu querido Kildare? Opa, Olá, tudo bem? boa noite, tudo bem? E você, Tá como muito. tá? Tô Aqui ótimo, tá também muito tá quente aí horrível. também? Aqui sempre é quente, né? Eu tô bem em Teresina, não tem como escapar do calor. Boa noite a Terrível, todos. né? Não, a gente acostuma, né? Então, semana passada a gente teve um problema técnico, mas aí não deu para terminar. Mas a gente faz a segunda parte hoje. Vou tentar ser mais rápido para a gente ganhar tempo, né? Acho que a gente tava alongando muito as respostas. Tá.
Eu não vou retomar exatamente da mesma pergunta, mas o, o perfil fez no livro, fez, fez uma pergunta que nós já falamos na entrevista passada, mas para quem não estava, eu acho que é bom recordar, retomar essa pergunta. O livro A Parca fala sobre o quê? Conte para os nossos seguidores, por favor. A Parca fala sobre uma jovem que teve perdas importantes, recentes na sua família, no caso, o pai e uma irmã, e essa jovem tenta compreender, em cima dessas perdas, o que é que ela pode fazer para se consolar, para entender o que aconteceu, saber se essas pessoas ainda existem por aí, apesar de terem fisicamente falecido. Então a Parca fala dessas atribulações que a gente enfrenta nesses momentos. Aí, dentro dessas tribulações, podemos retomar a nossa questão da semana passada. Entra o luto. Como que o luto é trabalhado no livro A Parca e, e como é que você chegou a essa visão do luto? Olha, eu cheguei por uma experiência pessoal, né? Afinal, essa história é algo que eu mesmo vivenciei no ano de 2019. Então, o luto é muito confuso, né? O luto, a gente tem uma ideia, digamos assim, pré-formada do que seja o luto, porque a gente supõe, né? A gente entende como é que deve ser uma perda de uma pessoa importante, mas só quando a gente vivencia mesmo é que a gente percebe que aquilo que a gente tinha como uma pré-ideia, na verdade, é só uma parte da ideia, né? Na verdade, o que acontece durante esses momentos é muito mais intenso e envolve muito mais coisas. Envolve até, de certa forma, a alegria, né? Porque mesmo naqueles momentos, durante o velório, durante as missas, sempre havia espaço para uma lembrança, para uma conversa, para umas risadas, né? E há espaço para tudo. É incrível como esses momentos são confusos, como a gente fica, né, uma confusão de sentimentos que acontece. Claro que a tristeza e a saudade são os predominantes, né? Mas dá para é uma coisa indescritível, né? E muito intensa. Então o livro trata um pouco disso. Ele tenta trazer um pouco dessa confusão, dessas atribulações, né? Falar sobre o luto no livro te ajudou de alguma maneira? Sem dúvida alguma, porque o livro foi uma espécie de escoadouro de tudo isso aí que eu estava sentindo, né? Então eu precisava de alguma forma externar, e o livro acabou sendo um meio para isso. E aquelas pessoas do livro, os personagens do livro, também me ajudaram a compreender. Sabe, eu poderia colocar minhas ideias, ou meus pensamentos, ou minhas dúvidas em um personagem e ver como é que eu mesmo poderia confrontar tudo isso aí com outro personagem, né? Eu até cito no epílogo do livro, no epílogo não, né? no pós-fácil lá, que essa dor é tão profunda que você precisa de ajuda, e essa ajuda pode vir de pessoas que você cria para isso, para carregar esse fardo por você. E eu acho que foi o que eu tentei fazer no livro. E antes de continuar com a próxima pergunta, vamos fazer uma propaganda. Onde as pessoas podem encontrar a Parca atualmente? Quem tiver interessado. A Parca, eu acho que ainda tem na Amazon, né? Assim, físico, ele tem poucos exemplares ainda dessa primeira edição, mas eu já estou providenciando uma segunda edição, já vai ser, quando eu tiver essa novidade, eu trago para ti. Mas ele está no Kindle, em formato eletrônico, e está, inclusive, no Kindle Unlimited. Se você tiver assinatura, você consegue ler ele lá sem custo algum.
E deem, por Bom, favor, né? Quando lerem, por favor, deem lá uma notinha, um feedback que ajuda bastante a gente. é muito importante esse trabalho do leitor também de classificar o livro, de compartilhar, avaliar no Scoob, coisas que às vezes a gente deixa meio que de lado. Mas, continuando, e o livro te ajudou a ver o luto de uma maneira diferente. E agora, o leitor, como que você acredita que a Parca pode ajudar o leitor a vivenciar a questão do luto? É, é porque esse sentimento do luto, ele é muito comum, né? Assim, ele é muito intenso para todo mundo, mas ele é muito comum. A maioria das pessoas já experimentou alguma forma de luto, né? Então, esse sentimento ele é compartilhado por muitas pessoas. Então, talvez o leitor encontre nesse livro e nesses personagens essa identificação de que aquela pessoa está passando por uma coisa que eu senti, está enfrentando uma coisa que eu enfrentei, está tendo as mesmas dúvidas que eu também tenho, está buscando as mesmas respostas que eu também busco. Então, eu acho que essa identidade pode, de alguma forma, fazer com que o leitor se sinta, tenha pelo menos o seu sentimento representado no livro. Porque é um sentimento que é compartilhado por muita gente, né? Assim, todo mundo acaba sentindo isso em algum momento. Eu sei que você tem um contato com os leitores de A Parca. As pessoas te dão uma espécie de feedback. Dentro desse feedback, qual foi, assim, o, o re- uma resposta, uma observação que mais te chamou a atenção, que mais te trouxe alegria? Ah, meu Deus, é difícil falar isso. Nossa, eu tive muito, muito carinho, muita repercussão positiva, ainda bem. Mas, assim, eu acho que o que mais me marcou foi o primeiro. O pessoal do perfil Um Livro nos contou, porque esse eu estava com muito medo, né? Porque era a primeira pessoa, além de mim, que ia ler o livro. Né? Além das pessoas que eu já conhecia e que eu já tinha passado o livro, né? Seria a primeira pessoa estranha que iria ler o livro. Então, esse feedback foi muito importante. Quando ela leu e disse que o livro era bom, que tinha gostado e que achou a escrita muito boa, tal, isso me deu assim, um gás muito grande. Um gás muito grande. Eu fiquei, assim, muito feliz com esse comentário. Acho que foi o mais marcante. Falei, aqui é o meu vizinho, Luiz. E aí, Luiz? Então, fez no livro, fez uma pergunta interessante. Já aproveito dizendo, quem tiver alguma pergunta já pode ir colocando e a gente vai fazendo a pergunta para o autor. E a pergunta do Fez no livro foi: Deixa eu a te... protagonista do livro é uma pessoa que faz a gente ter uma conexão positiva com ela? Nossa, eu quero pensar que sim. Quero pensar que sim, porque ela é. Eu tentei construir a Perséfone de uma forma muito próxima das pessoas. Sabe? Aquela menina que a gente, no fundo, conhece um pouco. Né? Eu tentei fazer isso, de uma pessoa que as pessoas pudessem se identificar. Ela é paciente, ela é interessada, ela ouve as pessoas, ela troca ideias. Então, eu acho que assim, eu creio que a personalidade dela é agradável. Pelo menos, eu tentei escrevê-la dessa forma. Aí eu vou aproveitar. A Perséfone é uma personagem realmente marcante, Obrigado. mas dentro dos personagens secundários, assim, qual deles assim você tem um carinho especial? Por quê? Olha, nossa, também é muito difícil, porque cada um deles tem um pouco de uma característica que eu valorizo bastante. Né? Cada um deles tem alguma característica que eu valorizo bastante. Mas foi muito gostoso para mim escrever a história da Carmen, por exemplo. Eu acho que ela é uma história muito
o capítulo 9, no caso, né? Eu acho que a Carmen é uma personagem que eu gosto muito, porque ela é muito doce. E também gosto da Pamela, por incrível que pareça, por mais que ela seja ríspida e um pouco impaciente, a Pamela, durante o processo de escrita, ela foi ganhando uma importância, sabe? Ela foi crescendo bastante e era meio que um coringa, né? Quando eu precisava de alguma coisa mais forte, mais contundente, eu tinha a Pamela ali para usar. Então eu gosto muito dessas duas personagens, que são as principais amigas da Perséfone. Né? Muito bom. Se você pudesse assim dar um conselho para não, vou mudar a pergunta. Quais são as questões assim que você acha mais importante no livro A Parca e que você acha que possa ajudar as pessoas? Olha, eu acho que a maior mensagem é de esperança, né? Assim, de você ter uma expectativa de pelo menos não excluir a ideia de que as pessoas que a gente tanto ama não simplesmente se extinguem, né? Elas continuam de alguma forma em algum outro nível. E nós também, né? Não só quem nós amamos, mas nós também temos essa expectativa de que a nossa vida é maior do que a nossa existência. Então, eu acho que a grande mensagem que eu quis passar não é fechar a questão de dizer que isso é a verdade, é a minha verdade, e aí, sabe, de ter que ser essa ideia, a ideia verdadeira. Não, mas pelo menos considerar essa ideia como possível, como os personagens consideram como possível, mas não fecham a questão. Tem personagens que acreditam e outros que não. Mas considerar isso como possível, eu acho que isso já é um ponto positivo, né? De você ter essa expectativa. E outra mensagem que eu acho que também é importante no livro é o quanto as pessoas que estão ao nosso redor, né, quanto os nossos familiares, os nossos amigos, eles são importantes nos nossos momentos difíceis. Né? Como a gente consegue encontrar esses apoios, como é bom você ter alguém com quem conversar, alguém com quem você expor todas as suas dúvidas, todos os seus medos. Né? Eu acho que essas são as grandes mensagens. É o valor da amizade, da união entre as pessoas e dessas relações interpessoais que podem ser bem mais profundas do que o que a gente vê na existência física, podem ser bem mais antigas, e também a expectativa de que, a esperança de que as coisas são bem maiores do que o que a gente vê. O Fez no Livro deixou outra pergunta. Muito obrigado. E a pergunta Boa dele noite. é a seguinte: como é um livro que traz uma experiência muito pessoal, você, autor, chorou em algum momento no processo de término da escrita? Meu Deus, eu acho que eu não sei nem precisar quantas vezes. Foram muitas vezes mesmo, e não só durante o processo de escrita. Muitas vezes eu tinha que conter mesmo o meu choro até na releitura do livro. Sabe, em alguns momentos que a gente está mais fragilizado e eu precisava reler o livro para corrigir alguma coisa, e nesses momentos eu sempre ficava bem emocionado, porque o livro traz especialmente para mim, né? Ele traz um caminhão de recordações, né? De tudo. Então, o processo de escrita e de releitura do livro foi muito intenso e me trouxe muitas lágrimas, mais do que eu posso lembrar. Então, aproveito o gancho e vou te fazer uma pergunta. Qual foi a cena assim, que te mais fez chorar e qual foi a cena que te fez mais sorrir?
As passagens do Dionísio sempre são as mais leves, né? Essas passagens foram muito boas de escrever porque elas me faziam sempre sorrir. A história dele, principalmente a história da Princesa Cobra, eu achei muito divertida de escrever. E a parte mais emocionante, assim, eu acho que são os 2 últimos capítulos. Os capítulos 11 e 12, né? Que fecham a história. O 11, aquele capítulo do almoço, naquele pier, na beira da praia, onde ela tem todas aquelas visões do futuro, né? E onde muitos personagens encontram seu desfecho em momentos diferentes do futuro. E o 12, que é o arremate da história, que se passa em 2 realidades diferentes, né? Mas principalmente na realidade daquele Réveillon, naquela casa de praia. Aquelas passagens me foram muito emocionantes, porque foi uma avalanche de recordações, não só das pessoas que eu tinha perdido, mas de muita gente, vivos e mortos, da minha vida inteira. E a lenda da Princesa Cobra, ela existe mesmo e você acrescentou o livro ou foi algo totalmente criado por você? Ela existe, é uma lenda conhecida aqui na cidade de Jericoacoara, no Ceará. Lá tem uma pedra muito famosa, chamada Pedra Furada. É uma rocha, uma formação rochosa grande, assim, que tem um buraco no meio e ela é muito bonita porque ela fica alinhada com o pôr do sol. Então as pessoas vão lá para ver o pôr do sol passar por essa pedra, sabe? E tem essa lenda lá, de que naquela região, perto daquela pedra, existe um castelo prateado, com torres altíssimas, e lá tem uma princesa que foi transformada numa cobra e que precisa que alguém vá lá tirar essa maldição, né? E é mais ou menos como eu contei no livro. Precisa fazer um sacrifício de sangue para encontrar um portão, porque aí esse portão só vai abrir se houver esse sacrifício, e lá você vai encontrar a princesa e vai ter que enfrentá-la. Perfeito. O Cleomar Leite perguntou: Um optei, abraço. abraço para o Cleomar. Optei por iniciar uma obra que se inicia em uma escola que estudei quando adolescente. Estou concluindo o primeiro capítulo e não consigo sair desta atmosfera inicial. O que devo fazer? Cleomar, primeiro, eu fico muito feliz que você tenha começado a escrever o seu livro, que já estou muito ansioso para lê-lo, viu? E eu não tenho assim uma dica para te tirar desse bloqueio, não, porque isso aí é um dos ossos do ofício. Bloqueios criativos são coisas que nós vamos enfrentar a todo instante. A única coisa que eu posso te dizer é que você é o dono da sua história, certo? Você é o dono de tudo, de toda a realidade. Você é o dono do passado, do presente, do futuro, é dono do espaço onde a história se passa. Se você quiser, numa decisão inteiramente sua, você pode fazer um raio cair nessa escola e destruir tudo, e construir um castelo no lugar, enfim. Você é o dono da sua realidade. Então, essa é a melhor forma de lidar com o processo do bloqueio criativo. Se você tem um muro na sua frente, você tem que ter a consciência de que você tem todo o poder de derrubar o muro, ou de cavar por baixo do muro, ou de pular o muro, ou de sair voando, ou fazer o que você quiser. Use a imaginação que você vai sair dessa sinuca aí. Se quisesse fazer um filme sobre o livro A Parca, que atores você gostaria que representasse seus personagens? Minha nossa, você fez uma pergunta que eu já tentei me responder tantas vezes, assim, todas as vezes. Eu já era escrevendo e já pensando nos atores que poderiam interpretar, sabe? Mas é difícil fechar nomes, eu acho. Então, a Perséfone, ela tem o rosto, sempre teve, acho que por conta de um filme que eu estava vendo na época, ela sempre teve o rosto daquela atriz Zue. Meu Deus do céu, se me permite só pesquisar aqui.
Eu vou já te mostrar Zooey Deschanel, já viu falar? Não, mas eu também vou atrás para descobrir quem é. Pois Não é brasileira. não, não. Ela é bem famosa. Se você ver o rosto dela, você vai reconhecer. Então, várias vezes eu desenhei ela com esse rosto, sabe? Assim, fazendo algumas modificações. Será que eu consigo te mostrar aqui? Deixa eu ver aqui se eu... Será que dá para ver? Vamos. Vou dar uma fotinha dela bonitinha aqui. É porque só tem ela acompanhada, será possível? Tem uma aqui que acho que dá para dar legal. Essa aqui, ó. Dá para ver? Essa da franjinha. Consegue ver? Ainda não apareceu, tá com um pouco de atraso a imagem. Opa. Mas vai aparecer. É. Mas eu vou escrever aqui o... A da franjinha. É, Essa atriz não é do filme 500 Dias com ela? eu não sei. Eu confesso que eu acho que eu só vi um filme com ela, que foi o Fim dos Dias. Um filme do Shyamalan, daquele ator, daquele diretor indiano. Mas assim, ela, por algum motivo ela ficou na minha cabeça. O Dionísio, eu sempre pensei nele como Robert De Niro, jovem, no Poderoso Chefão 2, você lembra? Sim. Ele fez o Don Corleone. Pois é, aquela cara dele ali, aquele sorriso, sempre me pareceu muito próximo do Dionísio. E os demais, eles variavam muito. Eles variavam bastante. Exceto, claro, a Deméter, a irmã da Perséfone, e o pai dela, o Sr. Pepe, que sempre tiveram, isso aí não tinha como escapar, sempre tiveram a cara de minha irmã e de meu pai. Alguns autores, depois de um certo tempo de elaborar um livro, eles sentem vontade de fazer uma história que às vezes é uma continuação, que às vezes não estava no projeto inicial, mas aparece. Você acha que tem possibilidade de surgir a Parca 2? Não, a Parca 2 eu acho difícil, Difícil. porque é uma história que se fechou, né? Mas eu comecei a escrever e vou terminar ainda um dia, espero que em breve, um conto, digamos assim, derivado, que algumas pessoas me pediram, que era o casamento de Dionísio e Carmen. Então eu estou escrevendo esse episódio aí bem devagarinho, porque na verdade eu estou envolvido em outro projeto. E tem uma personagem que eu acho que vai, talvez, lembrar um pouco a Perséfone, porque ela também tem esse caráter questionador. Mas espero que esse livro seja lançado no próximo semestre. É um livro de contos, mas tem um conto que é, digamos, o conto principal, que é meio que o fio condutor dos demais, e que traz essa personagem que eu espero que as pessoas gostem também. Então, essa história vai sair no seu próximo livro? A do casamento? Não. Não? Essa ainda não. Os contos do próximo livro já estão escritos, já estou apenas fazendo uma revisão e corrigindo algumas coisas, mas esse não entrou porque o livro tem uma temática um pouco amarrada, né? E esse conto era meio que um pouco divergente da proposta. Mas ele vai entrar no próximo. Você trabalha também como ilustrador, certo? Bem, eu não trabalho, eu tenho como Tem como hobby. Isso. Você não pensa fazer uma versão da Parca ilustrada, ou então uma Parca em quadrinhos? Minha nossa, eu não... Eu acho que desenhar quadrinhos é uma coisa muito desafiadora. Eu não sei se eu teria essa capacidade, porque
eu acho que a visão do quadrinista é muito próximo de um diretor de um filme, sabe? De um roteirista, alguém que não é só contar a história, você tem que ter um enquadramento, você tem que ter toda. Então eu gostaria muito, muito mesmo de ver essa obra em quadrinhos, mas eu acho que eu não teria capacidade de eu desenhar. Então o que eu faço é fazer alguns desenhos esparsos a partir de alguma cena do livro, né? E tem alguns no meu Instagram, eu fiz alguns que eu não gostei também, não publiquei. Mas eu pretendo um dia fazer uma versão do livro em que cada capítulo seja iniciado por um desenho baseado no capítulo. Aí pretendo caprichar nesses desenhos, mas é um projeto para o futuro. Você conhece Isabelle Gondim? Isabelle Gondim é minha vizinha aqui, é filha do... Não, Isabelle Gondim, não, é Isabelle Noleto, não? Porque a Isabelle Gondim escreveu: Oi, tio, é a Belle. Ah, é a Sua Bela. sobrinha? É ela mesmo, então. Porque é uma das coleguinhas aqui do meu filho. Ela mora aqui na... Beijo, Belinha. Obrigado por estar aí assistindo. Agora vamos falar sobre os seus futuros planos como escritor. Tá saindo, já está escrito um novo livro, você está revisando. Uhum. Fale um pouco sobre esse novo livro. O que o leitor pode esperar? O leitor pode esperar uma continuação dessa aura mística e enigmática da Parca. Isso aí é uma coisa que eu não consigo fugir. Eu gosto do realismo fantástico, eu gosto de escrever com essa liberdade de, como eu disse para o Cleomar, de se eu quiser criar aquilo que me vier na cabeça sem estar muito preso a nenhuma regra. E esses contos foram saindo dessa forma. Então tem muitas ideias que podem parecer meio loucas, assim. Alguns se passam em épocas vitorianas, sabe? Tem um quê de Revolução Industrial, mas também tem um quê de mágico, sabe? De tecnologias que não existem. E também falam sobre essa coisa digamos assim, da continuidade da vida independente das existências, né? Então, essa aura enigmática e meio mística da Parca eu pretendo manter no próximo livro. O Mano fez uma pergunta, mas eu achei legal o que ele escreveu. E como eu sei que depois que a gente compartilha a entrevista gravada, alguns comentários ficam perdidos, mas eu gostaria de deixar registrado esse comentário dele. Cleomar disse: estou apostando em um romance historiográfico. Confesso que estou entusiasmado com esse gênero literário. Então, deixar registrado isso para quem não assiste ao vivo, depois saber que houve essa partilha do Cleomar. Valeu, Cleomar. Eu também acho esse gênero muito bacana. Precisa de muita pesquisa, hein? Mas, como eu te disse, existe a liberdade do escritor. Você pode subverter, inclusive, o passado, inclusive o que aconteceu. Basta que o leitor tenha consciência disso, né? Um filme que sempre me vem à cabeça, não sei se você assistiu, Bastardos Inglórios, do Tarantino. Chegou a assistir, né? Eu não. Pronto. Então não vou dar spoiler, mas esse filme trata do período nazista, né? E se passa no caso na França, né, em Paris, na época da Segunda Guerra Mundial. E o Tarantino não está nem aí para os fatos históricos. Simplesmente ele usou aquela ambientação e tem personagens lá históricos que têm um destino completamente diferente do que a gente sabe que aconteceu nos livros de história, né? Então, fica a dica aí para o Cleomar. Se você vai fazer uma ficção, um romance, se você quiser ser fiel à história, é uma opção sua, mas não também é opção sua não ser.
Perfeito. Bem, como as pessoas sabem, essa é uma segunda live, ela é uma continuação. Eu fiz a maioria das perguntas na outra. Eu vou deixar o espaço agora para ver se os leitores, seguidores têm alguma pergunta. Se tiverem, coloquem, não tenham receio. Alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, se manifestem. Será que vão se manifestar? E demora um pouco o pessoal poder escrever. Mas enquanto eles pensam, assim, que mensagem você gostaria de deixar de toda essa sua experiência para quem está assistindo, tanto o leitor como futuros autores? Olha, acho que a mensagem que eu queria compartilhar assim, é que busquem a literatura. Como leitor, como escritor, procurem a literatura, porque é um mundo fantástico. Eu sempre fui um bom leitor. Sempre gostei muito de ler, né? E eu acho que quando a gente começa a ler muito, a gente acaba criando essa ambição de um dia escrever também, né? E eu sempre encontrei na literatura, seja como leitor, como escritor, muitas respostas, muitas experiências, muito prazer, muita alegria, sabe? Ler é uma coisa fantástica. E então, busquem a literatura, busquem a boa literatura, leiam os clássicos, leiam as boas histórias, e se sentirem que estão preparados, ou se não, escrevam também, escrevam qualquer coisa, escrevam um diário, escrevam cartas, escrevam qualquer coisa, e você vai estar alimentando este mundo tão fantástico que é o da literatura. Bem, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, é pelo Instagram, você tem outra forma de contato que você tem alguma preferência? Não, é só o Instagram. Eu tenho um Facebook, mas eu entro tão pouco que nem adianta mandar mensagem para mim por lá, porque eu vou ler só daqui a sei lá quanto tempo. Mas o Instagram eu vejo todos os dias. É a minha rede social favorita. Gosto de ver, de acompanhar as coisas no Instagram. Sigo muitos perfis interessantes também. E aí, quem quiser falar comigo, manda uma mensagem lá, que eu respondo com todo prazer. Para mim é uma das maiores alegrias que eu consegui nessa etapa da minha vida de escrever um livro e publicar um livro, é justamente essa interação com tantas pessoas no Brasil todo e com que se identificam com a gente, né? De repente, pessoas que a gente não conhece, que a gente nunca teria como conhecer, como você aí, né? Mora tão longe, e nós estamos aqui conversando e nos identificando e compartilhando sentimentos, compartilhando experiências, e tudo isso é muito enriquecedor. Cleomar Leite deixou outra pergunta. Genuínos meninos e cajuínas meninas. Estou firme nesse tema. A essência da obra é o regionalismo piauense. Temo de não obter um público satisfatório. Devo prosseguir? Claro que deve prosseguir. Não desista. E não pense no público. Não pense no público. Escreva o que você tem dentro de si. Eu acho esse tema fantástico. Já começou muito bem falando da cajuína, que é uma bebida aqui do Piauí cultural da gente, né? Se você não provou ainda, Fernando, por favor, não perca essa oportunidade. É uma delícia. E não se sinta intimidado por medo de não achar público. Isso aí não é o que deve mover o escritor. Certo? O escritor deve escrever porque quer colocar no papel, colocar naquela obra aquilo que passa dentro de si.
muitos escritores só são reconhecidos muito tempo depois. Não escrevam pensando em ser reconhecido, em vender muitos livros. Isso aí não deve ser a ambição do escritor. Se vier, joia. Mas não deve ser a ambição do escritor para escrever um livro. Se bem que muita gente escreve livro justamente com essa ambição e só pensa nisso, né? Mas eu acho que o escritor mesmo que tem uma mensagem a passar não deve pensar nisso, não. Mas será que existe realmente algum tema que não tem um público satisfatório? Será que o autor ele não pode criar, fazer com que o público se torne... Não tem esse poder de fazer com que o público se torne satisfatório? Sabe o que você me lembrou agora? Um filme antigo do Kevin Costner chamado Campo dos Sonhos. Você já assistiu? Não. Pois é, Não. ele era... Não vou dar spoiler, né? Mas ele era exortado através de experiências espirituais, de sonhos e de coisas assim, a construir um campo de... Eu não sei se era de beisebol. Era de um esporte. E ele ficava com essa ideia na cabeça, mas por que eu vou construir esse campo? Aqui no meio desse nada, a quem interessa isso, né? Ninguém vai vir ver nada aqui nesse campo, não tem nada aqui. E o sonho ficava dizendo para ele, construa e eles virão. Todo o tempo a mensagem era essa, construa e eles virão. Então, Cláudio, a mensagem é essa, escreva que os leitores virão. Não pense, por mais que você ache árido aquela coisa, escreva que os leitores virão. Como o Fernando disse aí, o público talvez nem saiba que precisa ler o que você está escrevendo. Recentemente, acho que deve ter 2 ou 3 meses, eu conheci a Tati do perfil Doidos por Séries e Livros. Ela está presente aqui. E eu estou acompanhando o trabalho dela. Ela já tem um trabalho de perfil literário assim, bastante antigo. Eu não sei se o nome dela é a dona do perfil Doidos por Série e Livros é a Tati. Não sei se ela leu a Parca, porque eu ainda não tive tempo hábil de ver todas as resenhas que ela fez, mas assim, ela manda bem. Então fica a dica, conversa com a Tati conversa com o Kildare. Eu acho que sai coisa boa, se vocês fizerem parceria. Tati, lê meu livro. Se você não leu meu livro, leia meu livro, por favor. Ela é ótima para esse tipo de trabalho. Então já aproveito e já faço a propaganda da Tati e aproveito também já faço a propaganda do Kildare. Quem sabe aí dá uma junção legal. Deus quiser, estou contando com ela. Então já me responde, Tati, então você ainda não leu a Parca. Certo, Tati? Leu? Não leu? Eu acho que não. Ela ainda não respondeu, mas até ela escreveu bora. Bora significa que ainda não leu, então acho que está perdendo. Significa que ela não leu, mas vai ler. Com certeza. É só dizer bora que eu bora. Eu estou pretendendo fazer mais lives. Evidentemente, você será um dos convidados, mas não somente para falar do livro do autor, mas eu estou com vontade de lançar uma live com tema Roda Literária. O Roda Literária vai ser para falar de temas ligados à literatura, tipo como despertar o gosto literário nas pessoas, ou falar da literatura brasileira em geral. E eu pretendo não colocar apenas um convidado, mas 2 convidados ou 3, fazer tipo 4 pessoas conversando. Você toparia fazer parte da roda literária? Com toda certeza. Para mim, ser um dos 4 escolhidos aí para participar desse debate é um privilégio. Será uma grande satisfação. Então, já deixando meio que avisado, meio que spoiler, eu ainda vou organizar melhor essa roda literária. E eu gostaria de fazer uma roda literária com o Kildare Costa, o Cleomar Leite, que está em processo de criação, porque também não é só autor. Eu acho que seria legal. Pode ser, Cleomar, vamos junto.
E a Tati, que é uma leitora assídua. Acho que ficaria legal. 4 pessoas aí. Espero que a Tati aceite fazer parte de uma live. E a gente vai combinando futuramente. Não é para agora. Quero organizar melhor. De minha parte já está aceito e aguardado com ansiedade. Então é isso, Kildare. Hoje foi mais curto, porque é uma continuação. Já, Muito. Pode já que falar. a gente tem um tempinho, então eu queria também fazer uma pergunta. Pode ser? Pode. Ai, que medo. Obrigado. Não, Mas é pode, assim, eu claro. queria saber o que é que você achou do livro. Assim, o que foi que você se identificou, o que foi que chamou a atenção, o que foi que fez. Que você me disse que leu e releu, né? E eu, Uhum. e eu sempre fico assim, gosto de saber do que é que os leitores gostaram, né? Porque muitas vezes eu me surpreendo. Às vezes a pessoa diz que gostou de uma coisa que eu penso, não, isso aqui não é. Eu não teria gostado, sabe? E eu queria saber o que é que você achou do livro, o que é que você mais gostou, mais se identificou, qual personagem você mais gostou? Sim, eu gostei da Persephone, mas de todos em geral. Por que que eu gostei, assim? Eu acho que muito mais do que gostar dos personagens, eu gostei do estilo que você contou a história. Porque você, você entrou na mente da Persephone. É como se, na realidade, você não estivesse preocupado em contar o fato em si, mas como que essa personagem ela está vendo o fato, a mente dela, como que ela evolui. E por ter preocupação em mostrar a mente dela, você não ligou muito, não se preocupou, ou melhor, não teve medo de colocar lacunas, inseguranças, imprecisões, porque o ser humano é isso, quando ele pensa, ele não tem um pensamento muito claro, ele tem imprecisões, ele tem lacunas, então eu achei que ficou muito realista, embora seja uma ficção, porque você colocou o movimento da mente. E essa é uma estrutura que eu buscava, que eu vi em poucos autores fazendo isso. E eu acho que é ser muito corajoso quando a pessoa conta a história dessa maneira. Então isso foi o que mais me atraiu. E também as questões sobre a morte, porque eu me identifiquei com a peça e, consequentemente, com você, porque você é a alma que está por detrás da peça. A questão de ver o luto como um encontro de pessoas vivas, a questão de lidar a morte, me fez muito lembrar a morte do meu pai, que marcou bastante a minha vida, a morte da minha avó. Foram 2 pessoas assim em que as mortes balançaram comigo. Já tinha, é claro que a gente, desde pequeno, desde que se entende por gente, a gente começa a lidar com a morte. As pessoas mais velhas, elas procuram esconder o sentido da morte quando nós somos crianças, mas a gente acaba absorvendo e vai vendo e vai tendo amadurecimento sobre isso. Eu não sei explicar exatamente, mas a forma que você tratou a morte é, foi algo com o que eu me identifiquei. E, e assim como você não tem respostas fechadas, eu também não tenho essas respostas fechadas. É como se o livro ele trabalhasse a busca de um sentido maior, no qual eu estou em busca também. Respondi? Respondeu e eu agradeço. É um ponto de vista muito rico também. É, E é muito bom perceber que o leitor teve essa identificação com aquilo que a gente tentou passar. Inclusive, eu me lembrei que naquele dia a live foi interrompida, eu estava falando do velório, né? Justamente dessa parte aí que você falou, que é um encontro de vivos, né? É um encontro de pessoas que estão ali para lembrar e para celebrar, né? De certa forma, com tristeza, mas eu dizia naquele dia que, inclusive está no livro, quando você deixa esse sentimento e você se permite olhar aquilo que está acontecendo de uma forma mais externa, você tem até aquela vontade de ir embora para casa, né? Dá aquele tédio, dá aquela coisa. Meu Deus, eu quero que isso acabe, eu quero bater lá no ombro da minha irmã que está ali deitada
e dizer, olha, se levanta daí, vai para casa, porque já deu. Né? A gente quer retomar nossas coisas, eu quero almoçar, sei lá. E isso não acontece, a gente é só por um momento, a gente volta para dentro de nós, né? E vemos como aquilo é um encontro de tantas vidas, né? Inclusive da vida que está sendo ali lembrada. E coisas dos bastidores. Eu, como li várias vezes a Parca, além de falar ela nas redes sociais mais visíveis, que são o Instagram, o YouTube, comentários em stories, etc., eu tive várias conversas através do WhatsApp. O WhatsApp não é algo visível, fica entre pessoas, mas eu achei que o livro ele me proporcionou conversas muito agradáveis, assim, de maneira mais íntima, na qual a gente tem liberdade, porque tem coisas assim que o livro me despertou que são tão íntimas que não dá para falar para todo mundo. Peço perdão por isso, mas é bacana você pegar o livro e ter essa possibilidade de estar conversando com amigos, parentes, e com certeza eu conversei bastante sobre ele. E a outra coisa interessante, você fez uma observação que muitas pessoas falaram que o livro surgiu no momento certo e que eu não tinha comentado sobre isso. Eu me lembro que eu comentei com alguém sobre isso, mas eu acho que não foi no YouTube, nem nesses meios visíveis. Mas eu posso te dizer que o livro também surgiu no momento certo para mim. Ele veio no momento adequado e me ajudou de maneira muito mais pessoal, até superar algumas coisas, assim, crises que eu tinha. O que nos faz pensar se de repente essas coisas já não foram escritas, né? Por alguma Parca. Por uma Parca, tal, ou talvez essas coisas tenham sido pensadas, mas algumas pessoas não tiveram coragem de expor como você expôs. Também acredito isso. Sempre tem que ter alguém que seja corajoso para ser o primeiro, para dar o primeiro passo. Ah, quem dera, não sou o primeiro de nada, eu sou apenas mais um nessa caminhada. Mas que bom que a gente, assim, é a coisa mais importante, né, de tudo, é saber que o livro chegou, assim, nesse nível sei lá, de que o leitor tenha se deixado absorver assim pelo livro. Eu acho isso a coisa mais importante. Todo o resto, a dificuldade, as horas perdidas, os bloqueios, tudo isso aí é compensado só por isso. Então, meu querido Kildare Costa, muito obrigado por essa live, obrigado pela oportunidade, obrigado pela parceria e reforço. Quem quiser ler, pode encontrar esse livro tanto em versão física como na versão digital no site da Amazon. Leiam, eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar e que vão ter a mente aberta para muitas coisas, porque esse livro dialoga realmente com o ser humano, com os temas, eu diria assim, com os temas mais importantes da nossa vida. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela boa recepção ao livro e por essa conversa tão agradável que nós tivemos. E pode ter certeza que eu estou aqui à disposição para sempre que quiser bater um papo sobre assuntos literários, fazer uma live, ou, sei lá, essa roda, clubes de leitura, o que você tiver em mente aí planejando em matéria de literatura, conte comigo que será uma satisfação participar. Me aguardem também para conversas particulares. Tem perguntas que eu quero fazer, mas não dá para fazer aqui, porque senão elas vão cair no spoiler. Mas eu tenho algumas curiosidades aí. Tá São ótimo. assim. A E gente só dá para conversar entre pessoas que leram o livro. Isso, é isso que não eu ia propor. A gente pode fazer um bate-papo aí com quem tenha lido para não ter que não correr risco de spoiler, né? Uhum. De repente, você pode criar um grupo do WhatsApp para isso, uma tarde, aí faz um WhatsApp, aí quem quiser entrar,
sabe que vai poder falar abertamente, aí dar spoiler, porque tá todo mundo... Só vai ter... Na realidade não vai ser spoiler, porque já leram, não é spoiler. Tem uma conversa mais aberta. Estamos aí. Tá? Então, mais uma vez, meu muito obrigado e a gente vai se falando. Boa noite a Tchau, meu querido todos, pessoal. amigo. Agradeço demais a presença e qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá no Instagram. Um abraço. Outro. Tchau.